Opa galera, aqui é o Bima e hoje eu vou falar sobre ports de jogos para mobile. Mas primeiro, o que são os ports? Nada mais do que adaptações de jogos para outras plataformas, tipo do PC para o mobile, do console para PC, entre outros. E pode ser feito tanto pela empresa que fez o jogo, tanto por um cara sozinho com o orçamento de um guaraná e uma coxinha. Então, vamos falar sobre o jogo indie, criado pela Team Cherry, foi portado pelo Dan Cooper, que primeiro fez o port para PS Vita e com esse port ele portou o jogo para o mobile. O port ficou incrível, com todas as DLCs, com touchscreen, edição de botões e suporte teclado e mouse e controle sem erro. Eu zerei o jogo, testei o touchscreen, controle físico e o teclado e mouse, e não vi nenhum erro nos comandos ou algum bug no jogo. Esse é um dos melhores ports já feitos, só que o único problema é que ele não atualiza mais e não roda mods. Tivemos uma pessoa que estava refazendo o port, atualizado e rodando mods. Era o iKiwi, mas por motivos de saúde ele parou de fazer o port. E isso é pelo que eu sei, porque ele mandou isso antes de deletar a conta e o server. Mas no server da Wavewing, que fizeram um port de Silksong, falaram que ele estava ficando com uma de menor, mas eu não vou entrar em detalhes. E falando em Silksong, o jogo desenvolvido também pela Team Cherry, lançado em 4 de setembro de 2025, foi portado pela equipe Wavewing no dia 26 de setembro de 2025, com uns bugs e umas limitações, porque o port foi feito na China. Mas o bom era que o port já tinha controle de toque, então você não precisava de um teclado ou controle para jogar. Havia também outras duas equipes portando Silksong, elas eram a Port Workshop e a GLE Ports. O port da Port Workshop ele começou bem, sem limitações regionais, mas não tinha controle de toque e somente dava para jogar com controle ou teclado e mouse. Depois de um tempo, o suporte para controle foi melhorado e foi retirado alguns bugs, mas ainda não tinha touchscreen e até agora eles não lançaram nenhuma outra versão. E a GLE Ports ela ainda está fazendo port para Android e iOS. Eles lançaram uma beta para Android, que não tinha touchscreen e também sem suporte a controle, só teclado e mouse. Agora eles estão colocando controles de toque e fazendo outros ports. O Cuphead foi feito pelo estúdio MDHR e portado pelo Dan Cooper, mas quando ele lançou o port, ele veio cheio de bugs. Não tinha como trocar de acessório ou de arma pelo menu, não tinha como mudar as configurações e o Cuphead não tinha muitas das suas animações. E ao usar o especial, ele bugava no ar, não levava dano e tínhamos que iniciar a fase para voltar. Então, não vamos falar muito sobre essa versão. A Port Workshop também fez sua versão. Ela tinha poucos bugs, mas tinha muitos bugs visuais e ainda não tinha DLC. Porém, tinha um criador que fez a melhor versão do Cuphead. Ele é o Gabi Developer. Antigamente o Gabi fazia fangame de Cuphead, tanto que a fangame de Cuphead que eu mais joguei foi Cuphead Lite, mas ela só ia até Ilha 1 e estava cheia de bugs, então o Gabi parou de fazer essa versão e foi fazer uma nova fangame, mais parecida com Cuphead. Quando ela lançou, ela ainda estava em beta e só tinha a Botanic Panic e a casa do Vovô Chaleira, mas depois de um tempo ele também parou de produzi-la. O Gabi mostrou o primeiro vídeo do port de Cuphead no dia 18 de nove de 2025. Ele estava na fase do Pitadinha, batalhando contra ele, e estava sem bugs. No dia 31 de 10 de 2025, Gabi lança a primeira versão do port de Cuphead. Ele estava sem conquistas, alguns controles físicos não estavam funcionando e estava só com um bug visual. Mas nesta versão já tinha controles de toque e eles já podiam ser editados. E o Cuphead estava bem otimizado, com as texturas um pouco compactadas, só se você chegar bem perto para ver os pixels. Mas de resto estava incrível, e o jogo estava rodando liso e até tinha DLC. Mas por enquanto nessa versão você tinha que baixar uma pasta da DLC, entrar nos arquivos do jogo e colar ela. Aí você poderia jogar com a DLC. Pulando uma versão, chegamos na 1.0.2, a melhor versão que tem. Ela teve uma melhor compatibilidade com gamepads, adicionou conquistas, arrumou o bug visual e essa foi a última versão que teve, porque ficou maravilhoso. Depois de um tempo, a equipe Port Workshop lança a DLC no Cuphead deles, mas ficou mais pesado que a do Gabi.
Um jogo Boomer Shooter, feito por Hakita da equipe New Blood, foi portado primeiro pelo Triggered Idiot, que fez o Ultra Kill completo até o ato 3 Layer 7. Porém você só podia jogar se tivesse um controle, mas se tivesse um teclado e mouse também funcionaria, mas o mouse teria limitação de tela. Mas também tínhamos a versão com toque na tela, mas ia só até a primeira fase do Limbo. E mesmo com muita gente pedindo para que ele continuasse a fazer a versão demo que tinha o toque na tela, ele não fez. Mas no dia 15 de 2 de 2026, tivemos a primeira versão de toque na tela, que ia até o ato 2 Layer 6, feita pelo Enskill. A versão tinha muitos bugs, não tinha shaders, mas dessa vez finalmente não precisávamos de controle para jogar. Mas agora, pulando alguns dias até o dia 1º de abril de 2026, lançou a versão mais recente que otimizou o jogo ao máximo, corrigiu a fase 4S, mas ainda tem alguns bugs, mas continua sendo incrível podermos jogar Ultra Kill sem controle. E eu fiz algumas perguntas para o Enskill e ele respondeu, então lá vai as perguntas e respostas! Quais foram as partes mais difíceis de fazer no port? A parte mais difícil foi fazer os controles funcionarem, principalmente a rotação da câmera, mas com muito esforço eu consegui. Qual o motivo de você ter feito o port? Nem todo mundo tem a oportunidade de jogar Ultra Kill no PC, e nem todo mundo tem celulares potentes o suficiente para emuladores de PC, por isso eu decidi fazer o port. Você pretende atualizar o port quando o Ultra Kill for atualizado? Talvez. Você está fazendo o port sozinho ou tem alguém te ajudando? Eu tava trabalhando numa equipe de 3 pessoas, mas aí eles me deixaram sozinho, aí ficou meio difícil. Aí já faz 1 semana e meia que estou trabalhando sozinho. O que você teve que fazer para descompilar e refazer o port? Isso me passou bastante dificuldades, mas na minha opinião a Set Reaper é a melhor para esse tipo de coisas. Graças a ela, tudo o que eu precisei fazer foi restaurar as lógicas das cenas, corrigir os gráficos e algumas mecânicas de movimento. Você pretende fazer o Ultra Kill Revamp? Eu simplesmente não tenho planos para o Ultra Kill Revamp. É literalmente impossível de otimizá-lo. Eu quero deixar claro que esse vídeo não era para ter saído hoje, era para ter saído há 2 meses atrás, mas como enrolei muito, só saiu hoje. Então vou falar sobre o que mudou. Primeiro foi o Cuphead da Port Workshop. Eles deu atualizada e disseram que arrumaram todos os bugs visuais e agora está mais jogável, mas continua sendo mais pesado do que o Cuphead do Gabi. E o Ultra Kill, ele já atualizou muitas vezes só esse mês, então já teve várias correções de bugs e adições de mecânicas, tipo, antes se você estivesse jogando no toque, você não conseguia controlar o foguete, mas agora você consegue, e você também não precisa mais spamar o botão de soco para poder usar o charge da mão vermelha. E foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, e eu vou deixar o servidor do Discord e do Telegram dos criadores dos ports aqui na descrição, e entre lá no meu servidor do Discord, eu tô colocando jogos, source engines e emuladores, e tá ficando muito bom. E muito obrigado, se quiser continuar me assistindo, clique em um desses 2 vídeos, e falou, fui e tchau!